Olá, queridos telespectadores do Sem Filtro. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui no nosso encontro semanal para podermos ter um bate-papo com um convidado ou uma convidada. Sempre nos dá muito orgulho e muita honra. Lembrando a vocês que o programa Sem Filtro vai ao ar todas as quartas-feiras pelo canal 33 da TV Atualidade. E também através do YouTube, e lá você encontra tanto o programa da semana como todos os outros das edições que já foram ao ar. E sem mais delongas, eu quero dizer para vocês que hoje a gente está com um programa especialmente belo. Temos uma convidada aqui lindíssima e que representa muito bem a beleza negra no nosso município, que é a Fernanda Oliveira. A Fernanda hoje vai conversar conosco, a partir do momento que tivemos agora em maio, sempre aquela reflexão acerca da abolição. Vamos conversar sobre o movimento negro, sobre as conquistas das mulheres negras, e sobre o trabalho que a Fernanda vem desenvolvendo, já desenvolveu. E é um papo assim conosco que a gente vai conhecer um pouco mais a respeito dessa cultura tão importante para nós e ainda um pouco preconceituosa, digamos assim, Então, Fernanda, muito obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vinda e vamos ter um bate-papo com certeza muito bacana. Olá a todos, obrigada pelas palavras. Sim, a gente vai ter um bom bate-papo, eu espero alcançar as expectativas, falar sobre o Maio Negro, como a gente chama, falar sobre essa abolição, a falsa libertação. Vai ser muito bacana trazer isso aqui para os telespectadores. Fernanda, a gente observa na tua imagem que tu realça muito os traços da tua raça, os cabelos lindíssimos, e isso é motivo de muito orgulho hoje, e a gente nem sempre foi assim. A gente viu muitas mulheres negras querendo mudar o seu cabelo, alisar e tal. Isso já é reflexo. Isso que as mulheres hoje ostentam com orgulho já é reflexo dessas conquistas que tivemos enquanto mulheres negras? Com toda certeza. Eu falo de um lugar muito de propriedade, porque eu sou cabeleireira, além de coordenadora do Núcleo da Igualdade Racial, eu sou cabeleireira, sou Yalorixá. Então, eu falo também nesse lugar que a gente começou a entender a autoestima, começou a se aceitar. Porque isso veio muito de um lugar que as pessoas nos colocaram. Isso foi uma caixa que nos colocaram, devido a todo o racismo estrutural, em que nossos cabelos não eram padrão, que nós tínhamos que estar alisadas, que os nossos cabelos, um cabelo assim, como eu tô com ele, volumoso, com frizz alto, é um cabelo bagunçado, é um cabelo, muitas vezes foi chamado de pichain, um cabelo sujo, Então, hoje essas mulheres e esse movimento do black, que é o nosso cabelo crespo como identidade, como parte da nossa identidade, ele vem e realça essa beleza, essa cultura negra, essa valorização da mulher negra, Fernanda, nós vemos hoje, já temos várias conquistas, mas ainda persiste muito preconceito, muito racismo, o racismo estrutural que tu falaste. Eu queria saber o que tu observa com relação às crianças, porque eu vejo que as crianças, elas estão mais libertas disso, Com toda certeza, porque assim, ninguém nasce racista, As crianças hoje em dia não, em toda a história, elas foram ensinadas, isso dentro de casa, isso vendo na escola, enfim, E aí eu pego contigo aqui dos meus trabalhos, que é estar dentro das escolas, transformando essa educação, trazendo a educação antirracista e vindo desde os pequenininhos, dos berçários, que a gente trabalha com eles. Estás fazendo isso Estou agora? fazendo isso agora. Bacana. Isso, a gente vai para dentro das escolas, junto com as meninas da SMED, a gente vai para dentro das escolas. Eu criei a cartilha Raízes que Educam, e ela vem com o trabalho de anos iniciais, anos finais, educação infantil. Então, é dos pequenininhos que nós vamos conseguir isso. Mas, realmente, dentro da escola, com os pequenininhos, a gente vê que não existe isso. Mas passa de uma certa idade, eles já começam a vir, porque eles viram alguém e eles replicam. Então, eles estão fazendo aquilo que alguém fez, eles acham que aquilo ali é certo,
e continuam, entendeu? Então, por isso que eu digo, ninguém nasce racista. Nenhuma criança nasceu racista, ela foi ensinada a ser racista. Tu falaste com relação às escolas, tem uma lei, né, não lembro de que ano... 10.639 de que ano? 2003. 2003, que já falava em trabalhar essa questão cultural dentro das escolas, mas me parece que isso é meio novo, assim, não houve no ano de implantação dessa lei. Esse movimento, ele veio acontecendo depois. Porque a gente encontra ainda a gente encontra uma barreira, entendeu? Do corpo docente, vamos dizer assim, né? Mais antigamente do que agora. Mas alguns ainda têm essa barreira pelo medo de falar. Medo do que dizer, do que explicar na sala de aula, às vezes de fazer alguma coisa e falar alguma coisa errada, entendeu? Mas a gente ainda tem essas barreiras. E a Lei 10.639, ela foi feita para o currículo total do ano, não para ficar só em novembro. E é isso que exatamente. É isso que eu venho trazendo agora, estar mês a mês dentro das escolas, né? Semana passada ficamos nas escolas durante a semana pelo 13, aí agora em junho a gente também vai para dentro das escolas, né, pra gente trazer a valorização da mulher negra. E me diz uma coisa, quando tu vai nas escolas, as crianças, não gosto de falar assim de brancas e negras, mas as crianças que não são negras, elas se entusiasmam também com isso, né? É muito bacana essa integração. A gente teve um trabalho muito bacana, que foi na Escola de Cássio Machado, em que a nossa sugestão, né, eu enquanto núcleo e a SMED, a gente sugeriu que não trabalhasse o 13 de maio, e sim o 14. Pra gente entender o que aconteceu no pós. E a gente teve numa sala, né, hoje em dia a gente não pode filmar pela questão do ECA digital, né, mas aí teve uma sala de aula em quem fez a apresentação foram os 4 alunos brancos. E o que vocês focam nesse 14? A falsa abolição, né, a falsa libertação. Porque o 13... Desenvolve. O 13, tá? A gente olha para o 13 de maio. A abolição. Os negros foram libertados, estão ali, não são mais escravizados, aquela coisa, tem aquela coisa toda dentro do 13. Como é que... Romantizada. Exatamente, romantizada. Porque a princesa assinou, aquela coisa toda. A princesa só assinou. Mas essa luta vem de abolicionistas. Luiz Gama, por exemplo, é um, entendeu? Então a gente vem, com essa luta vem de homens negros, de pessoas negras, e ela simplesmente assina, ok. Mas e o dia 14? Como é que ficou? Como é que esses negros que eram escravizados ficaram no dia 14? Eles ficaram sem casa, sem moradia, ficaram sem alimento, sem educação. Ficaram ali, estavam livres, mas também não tinham trabalho, não tinham como se manter. E aí a gente tem que refletir sobre o 14, sobre o pós. E se tu for avaliar também, hoje ainda existe isso, né? Se tu não tem o mínimo um trabalho, uma condição estrutural, ser livre para quê? Ser livre para quê, exatamente. Né? E aí por isso que a gente levou para as escolas, trabalhem o pós, né? Tragam para os dias atuais se realmente ainda, se a gente for olhar, realmente ainda estão livres, mas livres do que tem, sabe? E aí a gente vem dentro do racismo estrutural, aí a gente tem que ouvir que a lei de cotas, ela não... Para que existir? Vocês têm que ser inteligentes, muito se lê isso em comentários via Facebook, via Instagram, né, rede social. Vocês estão dizendo que vocês não são inteligentes tanto quanto... Mas a gente não está se colocando no lugar de uma pessoa burra, nós estamos nos falando de reparação histórica, né? Da desigualdade, do acesso que não tiveram. Eu vou confessar para ti que eu já fui uma anta que pensou assim no início, né? Porque eu via só essa questão, mas o intelecto não, né? Aí um dia eu ouvi essa colocação de grupo, claro, é perfeito, né? É muito raso pensar que é só sobre questão de intelecto, não. É como uma compensação de tanto tempo que vocês sofreram essa discriminação e que ela ainda existe, a gente vê que é bem forte, né? Sim. Nós ouvimos também algumas frases que eu queria trazer para a gente conversar a respeito. Tipo, o negro é tão racista quanto o branco. Eu queria ver a tua opinião a respeito. A gente ouve muito isso. Escuta, sabe que eu não ouvi, minto. Nós estávamos realmente dentro de um grande público, né, com palestras e afins.
E uma pessoa negra veio e realmente disse: ah, mas os negros são mais racistas que os brancos. Por que as pessoas acham que nós somos mais racistas? Porque nós falamos das nossas desigualdades. Das desigualdades que nós sofremos. A gente fala sobre a questão de que nós não temos tanto acesso quanto as pessoas brancas. Nós não temos privilégios como pessoas brancas. Se eu chegar, uma pessoa assim, com o meu estereótipo, com o meu fenótipo, e uma pessoa branca chegar assim, com o cabelo igual ao meu, tu acha realmente que as pessoas vão olhar como ela é mais qualificada do que eu? Eles não vão olhar para o meu intelecto. Eles vão olhar para o meu fenótipo. Entendeu? Então, quando as pessoas ficam proferindo várias vezes e várias vezes que mais racista é a pessoa preta, é porque nós falamos o que realmente acontece conosco. Só que a gente não está ali nos colocando no lugar de vítimas ou de mimimi, como as pessoas falam. Nós estamos trazendo dores que nos assolam todos os dias. E todos os dias. As pessoas acham que é brincadeira, mas são todos os dias. Todos os dias a gente escuta, ou a gente vê, ou a gente passa por alguma situação que nos coloca nesse lugar de que por que a gente está sofrendo tanto? Por que a nossa cor é tão diferente para assustar, vamos dizer assim? Entendeu? Então, trazendo... Que ameaça. Que ameaça, exatamente. Entendeu? Que ameaça. Né? Eu falo muito isso, principalmente nas minhas redes sociais. Ah, mas eu não sou racista. Eu tenho até amigos que são negros. Inclusive, aí eu mudei. Eu digo, gente, não tem problema com tá branco, não. Inclusive, tem amigos que são. Minha avó era branca. Muda isso. Tá entendendo? Então, quando a gente bate, aí eles dizem que a gente está sendo mais racista do que os brancos. Mas não, brancos têm privilégios, nós não. É essa análise. E ainda dá pra gente afirmar que para a mulher é bem mais difícil do que para o homem, né? Porque aí, além da questão da mulher ainda estar lutando pelos seus direitos, ainda tem mais a questão da cor, que a gente sabe, interfere, né? E eu acho ainda que tem um caminho bem longo pela frente. Isso não vai acabar do dia para a noite, né? Nós vamos seguir lutando, nós vamos seguir falando, nós vamos estar com as políticas afirmativas sempre, né? E essa questão que tu trouxeste para a mulher é mais difícil do que para o homem, mas o homem também é colocado nesse lugar marginalizado, né? E talvez agora me ocorreu, também não seja fácil para ele, porque não a mulher bota para fora, né? Exato. A mulher consegue se organizar e com as amigas, e o homem ele guarda muito. E eu, enquanto mãe de 3 adolescentes negros, que agora eu tenho um que é maior de idade, né? Os nossos filhos foram ensinados a saber o nome completo, a como se portar caso a polícia bata, dizer onde está o documento, a não fazer um movimento brusco, aquela coisa, porque se tiver numa roda 6 amigos brancos e um negro, a polícia vai no negro. Eu não posso te dizer que não. E quando tu tocou nessa questão, tu foi bem assertiva nesse aspecto. Eu tive que ser nesse aspecto. Eu não podia ser em outro, né? Não tinha como eu tratar isso com um romantismo, digamos assim. Entendeu? É dizer que vai... tem que ser uma martelada. Exatamente, tem que ser uma martelada. É aquela coisa de que a gente tem que ser 2 vezes melhor, a gente tem que, sabe, a gente engole algumas coisas, entendeu? E esses tempos, inclusive, falei na minha rede social, as pessoas falando que eu não sou racista, mas lá na Voluntários, passar um branco correndo, ok, passou um preto correndo, segura a bolsa. Um homem preto. Então a gente fala desse lugar em que o homem preto é colocado como marginal. De que só ele vai lá, é ele que vai roubar, é ele, sabe? É ele que é muito difícil dizer que a mulher ou o homem negro tem alguma diferença, porque não, cada um tem as suas dores. E a forma de expressar, né? E tu foste, assim como tu disseste que criaste teus filhos, tu foste criado dessa forma ou tu aprendeste muito levando na cabeça, como se diz? Eu estou inserida dentro do movimento negro desde os meus 14 anos, né? Mas eu cresci vendo, principalmente o tio Luiz, né?
que Deus o tenha. A gente viu muito o tio Luiz levando, principalmente lá no Campo do Brasil, meu avô era presidente, então tinha toda aquela questão lá no Campo do Brasil e tal, e teve uma vez, teve um concurso, eu era pequena, né, e tal, mas eu sempre fui muito inserida dentro de movimento negro, minha mãe sempre me inseriu muito. Claro que ela nunca disse pra mim que eu poderia, por exemplo, uma polícia poderia me parar e acontecer alguma coisa. Não, né, mas a minha mãe sempre disse pra mim, tu tem que ser 2 vezes melhor. Estuda, vai fazer o teu, entendeu? Que ninguém vai te dar. Claro que todo mundo ouve isso, mas eu sempre tive aquela coisa de ser 2 vezes melhor, tanto que eu não me permito errar. Tá entendendo? Hoje em dia isso bate de um lugar que eu não posso errar, porque eu fui criada nessa questão de que eu tinha que saber falar muito bem. Tu te blindou, né? Exato. Eu tinha que saber falar muito bem, eu tinha que saber conjugar verbos, eu tinha que ter essa conversa contigo aqui. Eu sei me portar muito bem, porque eu ler muitos livros, estudar muito, entendeu? Mas assim como eu estou tendo essa conversa contigo lá, quando passou os meus 18, eu comecei também a trocar o meu dialeto, sabe? Então eu comecei a usar vícios de linguagem, a falar umas coisas mais erradas, assim, eu me permiti. O que é normal. O que é normal, eu me permiti, entendeu? Porque aí vem um outro entendimento, aquela coisa, entendeu? Então, essa questão da mulher e o cabelo, né? Minha mãe tentou, claro, alisar meu cabelo, óbvio, né? Minha mãe tentou alisar. Que nem a minha irmã falava que a minha mãe passava o creme do ursinho, que era o Enem. Entendeu? A mãe passava para o volume baixar, aquela coisa sem cabelo. Então, essa coisa do cabelo também vem, porque minha mãe passou por isso, ela passou pra mim. Quando eu cheguei na minha filha, eu não passei. Quebrei o ciclo. Entendeu? Porque a minha filha já vem de uma geração em que se enxerga. Entendeu? Que a identidade dela é aquela ali e dane-se o que o resto vai falar, sabe? É uma coisa que não é fácil da gente poder passar para alguém, porque é muito de como a pessoa vai reagir às questões, né? Porque o racismo, o etarismo, esse tipo de homofobia, né? São muito similares, assim, né? É simplesmente eu ignorar que existe um outro aspecto diferente do meu e querer que a minha verdade prevaleça, né? É o certo e errado. E eu vejo que hoje já mudou bastante, mas a gente tem que se vigiar todos os dias, né? Não se permitir certas coisas, impor limites, porque a gente vê no olhar, às vezes a pessoa não precisa te dizer nada, né, Fernanda? Exatamente, às vezes a pessoa não diz nada pra ela gente, não diz, ela só te dá uma analisada, e isso é muito desconcertante quando a gente não está preparado. Mas é como tu disseste, a gente tem que estar preparado até para esses olhares, assim, né? E quando a gente vê, eu gosto muito de assistir filmes históricos, né? E quando a gente vê tudo que os negros passaram, aí tu fica pensando assim, não tem mesmo, não tem como eles não terem uma revolta muito grande, né? Porque as mulheres mesmo, elas eram sexualmente exploradas, né? Eram tratadas como animais, fazendo serviços pesados como os homens, né? E isso a gente não apaga, né, da história, isso traz sequelas muito grandes. E a sociedade, não nesse nível, mas eu, no meu entendimento, continua reproduzindo esse tipo de padrão. Sim, e aí quando tu fala de apagar, é isso que a sociedade tenta fazer, é um apagamento histórico. Eles querem nos apagar. Quando a gente vem, eu vou trazer mais o sistema de cotas mesmo, por causa que é o que se fala mais. Não, e é o que temos aí, né? E aí a gente fala, né, nessa questão, as pessoas elas querem nos apagar a partir do momento que elas dizem que nós não somos inteligentes o suficiente. Não, gente, a gente é bem inteligente. Nós somos todos inteligentes, só que a gente não teve os mesmos acessos, né? Então, esse apagamento histórico, a sociedade ainda ela tenta fazer muito conosco, sabe? Dizer que tudo isso é um mimimi e que a gente está aumentando, mas não, a gente não está aumentando. Foi um povo que foi tirado das suas terras e trazido para cá acorrentado, passando por doença dentro dos navios, morrendo nos navios, sendo atirados no mar. Chegou aqui, não tinha nada, tinha que ir um trabalho, e se contenta com um trabalho e uma cabana para morar.
E é isso que a gente está te oferecendo. Mas aí, quando eles trazem os imigrantes europeus, eles dão terra, eles dão trabalho, eles dão casa. Se a gente for olhar isso, entendeu? Por que de um lado foi de um jeito e do outro foi de outra maneira? Uma exploração de um lado e uma permissividade e um toma tudo aqui, favorecimento. Exatamente, um favorecimento do outro. Então, a sociedade, a gente, por isso que a gente fala muito, porque a sociedade quer nos apagar e a gente tem que estar sempre lembrando a sociedade por que nós não podemos ser apagados, sabe? Eu vejo a questão dos negros muito afim à questão dos indígenas, né, também. Com certeza. Eles foram subjugados, eles foram ignorados e eles foram aculturados, né? Sim. O que é pior. Mas eu vejo assim que vocês ainda conseguem manter muitas das coisas. Os indígenas, se tu vai numa aldeia hoje, eles já estão totalmente diferentes. A gente vai continuar conversando com vocês, tá bom, né? Mas continuem conosco, a gente vai fazer um intervalinho para os nossos patrocinadores e já voltamos continuando aqui com a Fernanda Oliveira. Para quem chegou agora conosco aqui no Sem Filtro, a gente hoje conversa com a Fernanda Oliveira. Estamos falando a respeito do Maio Negro, como ela mesmo citou no primeiro bloco. A Fernanda, que hoje está à frente do núcleo racial no município, que está fazendo um trabalho já com as escolas com relação ao estudo da cultura afro dentro do currículo. E a gente está falando sobre várias questões aqui. E eu queria retomar, Fernanda, um assunto que ainda é muito... tem um tabu em torno disso, que é a questão da religiosidade, né? Tem muita gente que tem medo de falar sobre isso. E eu acho super interessante a forma como os orixás, né, eles são, aí tu me corrija, eu tô falando o que eu acho, que são todos ligados a elementos da natureza, né. Eu queria que tu falasse um pouco a respeito disso. Tu citaste que tu eras... Eu sou Ialorixá. Ialorixá. O que é isso? O que significa isso? Até para tirar um pouco, né, desse estigma. É batuqueira, faz mal. Não, gente, não é isso, né? Então, se vocês pensam assim, como muita gente pensa, vamos tirar proveito do programa de hoje para prestar alguns esclarecimentos. Contigo, Fer. Tá bem. E a Ialorixá, né, é mãe de santo, mãe de orixá, né, vamos dizer assim, para ficar de fácil entendimento, né, para não entrar dentro de... Assim como tem o pai de santo. Como tem o pai de santo, que é Babalorixá. Ah, isso eu já ouvi falar. Babalorixá, tem a mãe de santo e a Lorixá, né? E isso traz também, isso vem demonizado também junto com o povo escravizado. Então, tudo que vem do negro, ele é demonizado, ele é ruim, né? Aí a gente traz aquela questão do livro negro, da lista negra, né? A gente também, a gente pega essas referências, né? Então, as religiões de matriz africana, por cultuar divindades, que como tu falaste muito bem, que são elementos da natureza, cada orixá é um elemento é um elemento da natureza, né? Eu sou de Oiá de Irã. Oiá, ela representa, é do vento, dos raios, tem a borboleta que eu uso. E como tu sabe que tu é daquele desse determinado orixá? Orixá é a data de nascimento, assim como... Olha a minha ignorância. Tá, claro, não, tranquilo. Qual é a referência que te dá? É o teu perfil, o teu comportamento, é a tua identificação? Como é que é isso? A gente vai numa casa de santo, né, que o Babalorixá ou Ialorixá tenha o axé do jogo de Ifá. Ifá é o jogo de búzios. É ele que fala sobre os destinos, e também quando a gente vai fazer essa consulta ao oráculo de Ifá, esse Babalorixá ou Ialorixá vai fazer uma caída e nisso vai dizer de que orixá tu é. E aí isso vai das caídas, né? E aí eu já não posso entrar muito porque são fundamentos. Não, as caídas que tu disse são as jogadas. Isso, as jogadas, exatamente. A gente tem, né, os búzios, eles caem aberto, fechado, a gente tem uma guia posições. Exatamente, a gente tem uma guia de referência. Como tarô, não. Não chega a ser, é como se fosse um raciocínio assim, mas não é igual, tá? Né? Mas o tarô também, ele é um oráculo,
mas é diferente de Ifá, né? Então, através do jogo de búzios é que a pessoa vai saber de que orixá ela é, porque a gente puxa pelo ori da pessoa. Ori, que é o que a gente tem aqui, que ele é a individualidade de cada ser humano, e aí a gente tem o ori, eu tenho Oiá. Então, Oiá é meu orixá, é o orixá que rege a minha vida, que cuida da minha vida, né? Que dá esse caminho. Me dá também essa impulsividade, porque a gente carrega algumas características dos nossos orixás, né? Então me dá essa impulsividade. E tu te identifica mesmo? Me identifico. Em algumas partes não, né? Mas a grande maioria sim. A grande maioria eu me identifico, né? Então é através do jogo de búzios mesmo, né? Mas só vai saber te conduzir a isso o babalorixá ou elorixá que for pronto para jogar búzio. E como tu chega a ser uma mãe de santo? O que precisa para ser uma mãe de santo? A gente tem diversas feituras, né, dentro do Batuque, Rio Grande do Sul, que é o que nós cultuamos. Nós não cultuamos candomblé, né? Aqui a gente tem a nossa cultura própria, né, que é o Batuque, Rio Grande do Sul. E para eu virar mãe de santo, né, eu me aprontei em dezembro. Eu me aprontei em dezembro agora, passado. E aí a gente passa por uma sequência de obrigações. Então a gente vem de lavar a cabeça, depois a gente vai para um oribibó, a gente vai para um boribó. Sim, eu te pergunto porque tem etapas. Nem todo mundo pratica a religião chega a ser uma mãe de santo. Todo mundo, não, pode escolher ser, não, eu quero ser uma mãe de santo. Tu pode escolher ser ou não. Mas todos nós vamos passar pela prática, né, das etapas. Cada obrigação até a obrigação, que a gente diz que é a obrigação final, mas claro, a gente renova, né, as nossas obrigações de ori, né, ao longo do tempo, mas a gente tem a obrigação final, que quando a gente está pronto, que a gente ganha o jogo de Ifá e o Obé. O Obé é faca. E aí ali, tu pode só jogar búzio para as pessoas, fazer esses serviços, ajudar, mas como quase todo mundo tem aquela coisa de alguém que vai chegar na tua casa, vai se identificar muito com o que tu tá dizendo pra ela e vai querer se tornar teu filho de santo. Então todas as etapas que tu passou, alguém vem pra ti e tu vai passar essa pessoa por essas etapas. Então pra isso, aí tu te torna mãe ou pai de santo. Se tu tiver só jogo de búzios e não tiver filho, tu só joga. Tu tens filhos? Eu tenho os meus 3 filhos carnais, são meus filhos de santo. E eu tenho mais um também que tá na minha casa. Eu comecei agora, né? Tô engatinhando. Que bacana, Fernanda. Eu acho bem interessante clarear isso e tirar essa... Porque também é um preconceito. Sim, né? Porque as pessoas, elas tendem a dizer que a gente mata bicho. Né? Sim. Que a gente mata os bichos. Que a gente sacraliza. E tudo que acontece ali, depois da sacralização, a gente consome. Né? Como as pessoas fazem. Exatamente. Alimentação. Eu tive numa casa há 10 anos atrás, em que as obrigações eram muito grandes. Então era muita carne. A gente descia mais abaixo da casa e era uma comunidade, a gente distribuía para todo mundo. Então a gente não estava fazendo aquilo ali por matar por matar. Matar por matar. Que foi quando teve ainda aquele debate lá atrás, que eles queriam acabar com a sacralização, aquela coisa toda, foi parar se eu não me engano, foi no STF, uma coisa assim, né? E teve toda uma questão de que eles podiam acabar com a nossa prática, né? Mas a gente não está fazendo mal, a gente está sacralizando, mas a gente também está comendo, como tu vai comprar uma galinha no mercado e vai comer, sabe? As pessoas... É questão de perspectiva. Exatamente, por isso que a gente estava falando da demonização, né? Então, tá fazendo isso, tá fazendo mal. E maldade tem em todas as religiões. Em todas. A maldade, infelizmente, ela é do ser humano. Ela é do ser humano. A bondade. Aí. Exatamente, ela é do ser humano. Qual que a gente vai nutrir mais. Mas aqui, eu digo aqui na cidade é muito engraçado, né? As pessoas, elas veem a gente de branco e guia, elas já se apavoram. É uma coisa muito... E lá em Gravataí, que é onde é a casa do meu pai de santo, a gente anda na rua normal. Tranquilo. É super tranquilo. Aqui não, aqui tem esse tabu, né? Esse medo. Não vou fazer nada pra ninguém. Falta de informação. Né? Sim, né? Gente, vocês viram o preço que tá a vela? Pra fazer maldade pra alguém? Que isso? Não dá, né? Eu vou usar a vela pros meus orixás. Eu quero que tu me corrija se eu estiver errado, mas a gente
principalmente quando desde pequena a gente ouvia falar assim, ai, não pisa aí, que se tu mexer... Chuta que é macumba, essas coisas assim, né? Vai pegar em ti. Vai pegar em ti e tal. E uma vez eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que quando na escravidão se deixavam ali os alimentos, né, que não era para mexer porque era para os escravos, não tinha uma questão assim. Tem uma história, né? Eu não sei, tudo que a gente reproduz tudo muito hoje do que a gente ouviu falar ou de uma história e tal, né? Aí tem essa coisa da comida que ficava na estrada, tem a história que conta que era para guiar os escravos fugidos, e tem a história que realmente era para alimentar os orixás, né? E não podia mexer. Não é que não possa mexer, mas a gente não vai dentro da igreja mexer na marcha do padre, né? Se a gente pensar... Assim, é mais uma questão de respeito àquilo, né? E uma provocação, né? Exato, entendeu? É para tentar de novo demonizar de qualquer maneira, né? Então, não vai acontecer nada se tu tocar, não vai acontecer alguma coisa ruim contigo. Sabe, as pessoas elas ficam acabar acontecendo uma coisa muito ruim comigo. Não passe aí, Deus o livre. A gente eu também ouvia isso, óbvio. Outra coisa que a gente ouve com a questão da religião de matriz africana é se existem as incorporações ou se aquilo é uma farsa. Não, existem as incorporações. Existe. A incorporação fica na Umbanda, né, e na Quimbanda. E isso é mais demonizado. Essa é mais. A Quimbanda é muito mais demonizada. Porque é relacionada ao exorcismo, ao demônio, possuindo pessoas que na Igreja Católica tem os exorcistas, aquela coisa. Isso sim é apavorante, né, para a maioria das pessoas. Pois é, aí a gente diz isso várias vezes, coloca muitas vezes, que o demônio está na religião dos outros. Na nossa não, a gente não fala sobre. Eu já ouvi falar isso. Na nossa religião não existe demônio, entendeu? Então, o que nós cultuamos são entidades, sim, mas não são demônios. Foram pessoas que passaram por e retornaram, entendeu? Então, sim, existe a incorporação na Umbanda e na Quimbanda existe a incorporação, sim. E digamos, qualquer pessoa pode ter esse momento, ou os mais sensíveis, os mais... Assim como os espíritas, por exemplo. Exatamente. Nem todos os espíritas psicografam. Exatamente. Sim. A linha de raciocínio é essa. Né? Nem todos ali vão se incorporar. Nem todos vão ter esse canal aberto, vamos dizer assim, para essa incorporação. Né? Eu não falo muito no lugar de propriedade deste lado, porque eu cultuo apenas orixás, né? Quem cultua Umbanda e Quimbanda é meu esposo que está aqui, né, nos bastidores, ele falaria mais com propriedade para ti. Mas é bem isso, nem todo mundo vai se incorporar. É bem como tu trouxeste da questão do espiritismo, né? Nem todos vão psicografar. É muito da mediunidade, do canal aberto, do campo aberto, né? Por isso talvez que haja o raciocínio de que pode ser uma farsa, justamente porque se sabe quem está realmente recebendo e quem está encenando, né? Exatamente. E hoje em dia, principalmente com a questão da rede social, existe muita gente, digo dentro da minha religião, eu falo isso mesmo, né? Tem muita gente se fazendo para poder, né, ganhar ali um status, entendeu, sabe? Então, tem muita gente séria em todas as religiões e tem muita gente que estraga as religiões. Isso na minha, no evangélico, no católico, isso em qualquer uma. Mas tudo fica muito pra dentro da gente, tudo fica muito voltado pra gente, porque a sociedade tende a demonizar o que vem do negro. E eu tenho certeza que vocês estão conseguindo acompanhar nosso raciocínio, e todos nós temos algum ou outro episódio na cabeça relacionado a isso, né? A esse tipo de preconceito. Fernanda, tu já passaste por um episódio de racismo que tu tivesse que te impor, ou nunca aconteceu contigo? A gente sempre diz que vai fazer, que vai acontecer. Não precisa citar o episódio, mas só se já aconteceu e como foi reagir a isso. A gente sempre diz que vai reagir. A gente não consegue. Eu não sei te explicar o que acontece. É como se... Eu não sei, é como se
travasse na hora, quando tu tá... Porque parece que a gente fica meio que incrédulo. Tá acontecendo isso mesmo? Né? Mas teve um episódio que eu reagi. Teve um que eu reagi e... Né, dissertando pra ti, né? Até porque não foi aqui. Mas uma senhora sentou na minha cadeira pra fazer cabelo. E aí ela me falou tudo que ela queria. E eu disse, mas a gente faz tal coisa, tal coisa. Pode me chamar algum cabeleireiro branco? Aí eu disse, claro, com todo prazer. Ô fulano. Aí eu gritei dentro do salão, cheio. Ô fulano, essa senhora quer ser atendida por um cabeleireiro branco, tu pode atender ela pra mim? E aí eu devolvi o constrangimento, óbvio, né? Devolvi ali, né? E ela fechou, o dono do salão pediu pra ela se retirar, né? Que se ela não queria ser atendida por uma profissional negra dentro do salão dele, ela não ia ser atendida por ninguém ali dentro, porque o salão dele não era pra aquilo ali. E aí a senhora foi convidada a se retirar. Esse foi um assim que eu me lembro que eu reagi. Mas teve muitos outros que eu não consegui. É porque eu imagino que deva ser uma coisa tão... Uma que tu não tá esperando, né? Por mais que tu saiba... Porque a gente sabe quando entra num ambiente, se aquele ambiente é hostil a nós ou não. A gente sente, né? Sim. Mas nunca se espera que essa hostilidade se manifeste de uma forma direta. Muitas vezes ela vem indiretamente. E com certeza deve ser uma coisa bem... desconcertante ao ponto de não te deixar responder. Parece que se há que há resposta para uma coisa dessa. Parece que desliga. Parece que a gente meio que desliga ali e não sabe o que falar, não sabe como reagir. Mas está acontecendo isso mesmo, de fato, sabe? Então, teve muitas vezes que eu realmente não consegui reagir. Eu noto que a questão do racismo também, ela fica em maior ou menor grau se considerar o fator econômico também, né? Porque a gente nunca viu, por exemplo, racismo com Pelé, né? Eu nunca vi. Eu acho que com a questão, principalmente a questão Pelé, né? A gente talvez não tenha visto, mas ele provavelmente deve ter sofrido, principalmente no início da carreira dele, alguma coisa assim, né? Mas era uma coisa que lá atrás também não se falava, né, Denise? Se tu pensar, lá atrás ninguém queria falar. Por isso que o incômodo das pessoas hoje, porque nós estamos falando. Aconteceu, a gente está denunciando, a gente está indo para uma rede social. Esse é o incômodo das pessoas. É como, mais ou menos como o feminicídio, né? Exato. Que sempre existiu, mas agora... como é que está acontecendo tanto caso? É que teve visibilidade e agora não se cala mais, né? É isso. Então, por isso que eu acho que no caso dele, né, aconteceu, mas não foi falado, foi abafado. Tu não pode falar isso, senão tua carreira, né? Claro, eu tô deduzindo aqui, né, gente? Não tô dizendo que isso aconteceu, porque eu não tava lá pra afirmar. Mas eu noto, assim, que o fator, não só em questão dos negros, né? As pessoas, elas se salvaguardam muito na relação do poder econômico, né? Fazendo com que isso a projete e a falta disso minimiza um pouco, né, socialmente. Teve um caso, eu não vou conseguir te dizer ele exatamente como foi, porque eu acompanhei muito por cima, né, de um rapaz, ele estava numa exposição com os trabalhos dele. E a mulher veio e proferiu atos racistas contra ele. E ele tem um poder econômico bacana, sabe? Então eu acho que, principalmente a questão do homem negro, a questão, aí a gente volta lá, porque eu estava falando de marginalizar, né? Teve também a questão, que não foi no Brasil, né, no metrô, a mulher branca roubando a sacola do homem negro e todo mundo foi para cima dele, porque acharam que ele estava roubando a sacola dela. Então eu acho que aí já não, a gente não, eu não consigo visualizar a classe econômica diminuindo, agravando ou não, porque qualquer situação dela, qualquer situação é grave. Teve também aquele funcionário do Carrefour, né? Que asfixiou isso, entendeu? Então, se a gente for olhar, são pequenos casos graves, né? Todos eles são graves, independente, né, se foi uma palavra ou se foram, né, 10 ou foi o ato de fato. Então, eu não consigo visualizar, eu não visualizo isso, sabe? De que, dependendo a gente vê promotor, a gente vê advogado, a gente vê juiz sofrendo isso, né? Então, eu não visualizo assim. E acredito que a maioria
né, dos meus irmãos, digamos assim, também não visualizam, sabe? Não tem essa separação. Que bom, porque o ser humano é muito complexo. Né? A gente às vezes pensa que entende as pessoas e a gente não sabe nem da missa metade, como se diz. A gente vai ter que fazer outro intervalo, só lamento. Toma a taguinha lá e volta, que a gente tem mais um bloco ainda com a Fernanda Oliveira. Estamos de volta no nosso último bloco. Eu fico muito feliz com os nossos patrocinadores, porque enquanto vocês assistem os patrocinadores aí, a gente fica aqui conversando no intervalo e aí nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana e a Fernanda me autorizou a isso, inclusive vai tornar público a vocês que ela tem nas redes sociais dela a possibilidade de fazer alguns oráculos, né? Fernanda, por favor, diga para nós como podemos acessar e como funciona. Nas minhas redes sociais religiosas, né, eu divido os meus perfis, para não ficar, né, então eu tenho, misturando as coisas. Eu não misturo as coisas, tem perfil profissional de cabelo, tem o perfil do núcleo, tem o perfil religioso. E é só no Instagram, Nanda Joyadiran, assim o @ Nanda Joyadiran. E lá, de vez em quando, né, uma vez por semana, uma vez por mês, eu disponibilizo uma caixinha de perguntas, onde a pessoa vai mandar o nome completo, data de nascimento e uma pergunta específica. E eu faço o jogo de búzios sanando aquela pergunta. Dali, né, naquela pergunta, a pessoa ou ela vai ficar muito feliz com a resposta dela, ou ela vai partir para um jogo mais completo. Né? A grande maioria parte para um jogo mais completo. Mas eu já te dou uma resposta bacana numa pergunta só. Mas eu faço isso, geralmente são 5 perguntas, sabe? É pouquinho e rapidinho. E nesse último sábado a gente fez também, quando eu vi, fechou. E é em forma de live isso? Não, porque como a gente bota na caixinha, a pessoa bota o nome completo dela ali, aquela coisa, eu não divulgo ali de volta. Eu dou a resposta apenas no privado. Porque é uma particularidade. Se ela veio até mim sabendo desse sigilo, eu vou devolver esse sigilo para ela, então vai ficar só eu e ela. Né? Não tem... Porque tem muita gente que faz esse monte de coisa ali, principalmente TikTok, né? Eu ia falar, tem muito no TikTok. Eu não tenho nada contra, né? Mas eu não faria, né? Porque aí a pessoa te manda ali uma pergunta aberta e aí tu vai responder aquilo ali. Sabe, é meio que se eu estivesse invadindo a privacidade de alguém. E se alguém me manda ali, eu respondo no privado. Eu consigo ter uma conversa melhor com a pessoa no privado, a gente talvez trazer para um próximo jogo, né, e tal, fazer um jogo mais completo. Então eu prefiro mais esse sigilo, eu e ela, eu e ele, né, dependendo do consulente, pra gente ficar ali. Tu podes jogar pra ti mesma? A gente não é aconselhável, né, não é aconselhável porque aí a gente também tem aquela questão do emocional, né. Então, quando eu quero saber alguma coisa, claro que dentro da minha casa ali, se tem alguma coisa acontecendo, eu consigo jogar, visualizar. Mas agora, foi uma coisa muito pessoal minha, eu ligo pro meu pai. Aí, né, ele vê pra mim. Então, ó, pai, tá acontecendo isso, pode ver pra mim tal coisa. Aí ele vai e visualiza no jogo de búzio dele que tá acontecendo comigo. Porque seria muito fácil, né, Denise, eu abrir um jogo ali pra mim e eu interpretar da maneira que a minha emoção está falando. Né? Assim como no jogo de cartas, entendeu? A gente precisa entender que a gente também é humano, por mais que a gente tenha a intuição, a gente tenha, né, a visão, aquela coisa toda, a gente tem que entender que a gente tem um emocional, né? E aí eu dou uma segurada pra não cometer nenhum erro comigo mesma, né? Então eu vou pro meu pai. Não te sabotar, não te iludir. Exatamente. Fernanda, agora saindo um pouco da religiosidade, que tomou bastante atenção nos nossos blocos, e até porque é uma questão de curiosidade e de pouca informação sobre, a não ser as pessoas que já são do meio, poucas têm um conhecimento e isso facilita com que outras histórias sejam contadas e reproduzidas e que não correspondem com a verdade. Vamos voltar a falar um pouquinho nesse último bloco sobre o protagonismo das mulheres em geral. Fernanda, qual é teu maior sonho assim, com relação às mulheres de conquista? Não só para a mulher negra, mas o que tu ambiciona? Assim? Bom, o dia que a mulher estiver em tal patamar, eu já estou achando que estamos começando a conversar mais sério.
Aí aqui eu falo contigo não de poder aquisitivo, não falo, eu falo contigo num lugar muito de, aí eu trago para religiosidade, porque é uma coisa que eu recebo muito, que são mulheres dependentes emocionais. Nossa, esse é um ponto. Então, né? Esse é um ponto exatamente. Então, o meu desejo para a futura geração e para as mulheres atuais é se bastar. Sabe? É esse o meu único desejo. Porque tu te entendendo, sendo resolvida contigo mesmo, sem depender de outro para ser feliz, muita coisa na vida da gente flui. Sabe? E eu te digo isso muito num lugar muito de propriedade, de ter consulentes nessas questões, sabe? Eu preciso... E que não é fácil sair, né? Exatamente. Mas e eu te digo às vezes assim, ó, eu vou fugir um pouco do sigilo que eu tenho com os meus clientes, mas é que é uma realidade muito no geral, né? Das questões de serviços para ficar com o fulano. Mesmo que aquilo esteja te trazendo sofrimento. Exatamente. Mesmo que eu diga, mas isso não vai te livrar, por exemplo, do chifre. Que é uma coisa que a gente diz muito. Isso não vai te livrar de ser traída. Eu quero. Isso traz muita dependência emocional. E eu sempre tento reverter essa situação para trazer uma autoestima. Mas quem sabe a gente não faz isso, não sei o que, entendeu? Eu particularmente não faço esse serviço de amarração amorosa, que é como tem um nome popular, né? Então, o meu desejo... Como é que tem chavão? Traga a pessoa amada. Traga a pessoa amada em 3 dias, aquela coisa, né? Exatamente, tem muito disso. Então, o meu desejo para as futuras gerações, para as futuras mulheres e para as atuais também, é a libertação da dependência emocional. É o se bastar. É o ser independente financeira, ser independente para pegar o teu próprio carro e fazer todas as coisas sozinha. Tu pode ter um companheiro, mas também não achar que não tudo... se anular, né? Exatamente, não achar que a tua felicidade depende de outra pessoa, sabe? Então por isso que eu te falei, vai muito além de... sabe que eu tenho uma interpretação que muitos relacionamentos continuam mesmo problemáticos, nem é tanto, tem muito da questão financeira, tem. Com certeza, com toda mas certeza. Tem muito dessa dependência emocional. Porque se tem uma pessoa que te desqualifica o tempo inteiro, né, e a palavra tem um poder fortíssimo, tu vai acreditando naquilo e tu não te sente mais capaz. E a incapacidade te imobiliza, né? Exato. Não. É muito triste. Existe, né, claro, além da dependência emocional, a dependência financeira, né? Mas eu nem quero entrar nesse jogo, sabe? Entrar nesse ponto da dependência financeira. Eu quero falar da dependência emocional mesmo, sabe? Porque a gente fala muito de saúde mental, se fala muito de saúde mental, e a dependência emocional afeta diretamente a tua saúde mental. Então, é como tu disse, tu vai ouvindo aquilo ali e vai te colocando lá embaixo e tu não consegue, às vezes, reagir. Tem mulheres que não conseguem reagir, né? E muitos, acontecem os casos que a gente viu, né, desse início de ano e que ainda perduram, né? Sabe que eu participava, não em Butiá também, vou deixar claro isso, né? Não é nada daqui. Participava de um debate a respeito da violência contra as mulheres, né? E dentro desse debate, uma das participantes reproduziu uma fala à mulher, né? Quando uma deu um testemunho que apanhou por 32 anos, né? Do marido e tal. E aí uma vai dizer assim, mas tem mulher que gosta mesmo de apanhar. Uma mulher dizendo isso, né? Aí essa senhora respirou fundo e disse, olha, eu vou te perguntar, tu acha que eu gostava de apanhar? Pra ficar 32 anos apanhando, né? Mas o que me levou a isso? Eu tinha filhos pequenos, né? Eu dependia do meu marido. E os meus pais, quando eu me casei, ela era de um ambiente rural, né? A gente estava tratando da questão rural. Meu pai disse, tu vai sair para casar, então tu assume lá tua família, né? Não vou querer uma filha separada dentro de casa. Então, por mais difícil que fosse, pior seria enfrentar o pai, se ela ia até porque ela não teria guarida, né? Então, esse julgamento muito simplório que as pessoas fazem é muito ruim, porque não sabe o que a pessoa está passando, né? Isso vai também dos dois, que nem tu trouxe, o pior racista é o negro, e é como se a mulher gostasse de apanhar.
Tem mulher que gosta, isso é uma coisa que não se deve dizer. E uma outra ainda falou que ela sofria abuso psicológico e que ela preferia 1000 vezes levar um tapa do que ouvir o que ela ouvia. Então, quando tu vê relatos assim das mulheres e tu traz isso muito pertinente, de forma muito pertinente, é a pior das coisas, é tu te sentir tão incapaz que tu não consegue sair de uma situação de sofrimento, né? E os filhos, porque hoje filho não segura, né, relação. Exato. Pelo contrário, né, pelos filhos que tu tem que ter forças para aquilo ali, né? Pra isso. Sim, e até olhava, acho que ontem eu olhava alguma coisa nos vídeos do Instagram e a mulher dizendo que ela tinha o cabelo bem branco, assim, né? Dizendo que o marido falava pra ela que tu é uma desleixada, porque tu não tá querendo realmente que eu procure outra. Como é que tu vai ficar dentro de um ambiente hostil desse? Ah, mas ele não me bate, que nem teve aquela campanha, não me bate, mas ele te machuca psicologicamente. E aí a tua saúde mental fica como? Custa muito caro, né? A gente fala que é um processo longo e custa muito caro a gente se bastar. Sabe? E a gente vê muito trabalho com mulheres, né? E um dia ainda conversar, que a gente precisa começar a conversar mais com os homens sobre isso, né? Porque o homem agressor, eu não acredito que uma pessoa nasça ruim desse jeito. Que ela deve ter razões que o levem a ser violenta, não trabalhar essas razões, né? Com a família junto, porque eu não posso conceber isso. Quem ama não faz esse tipo de coisa. Né? E não é amor, né? É posse, né? Mas eu discordo de ti. Né? A gente está num debate, numa conversa legal aqui, mas eu discordo. Eu acho que a gente não tem que conversar com homens, a gente tem que cada vez mais instruir mulheres. Mas tu não acha que daqui a pouco, porque pensa bem, como foi a criação desse homem? Quando a gente diz, né, que as mulheres são a maioria, né, no mundo, e são as mães dos agressores. Né? Então o que está acontecendo aí? Por quê? Porque a pessoa não nasce violenta. Mas em muitos casos, a gente olhar também, o homem não estava inserido dentro desse contexto violento dentro de casa. Se a gente olhar, muitos casos não tem esse contexto violento. Ele faz porque é uma questão de posse. O homem, ele quer ter posse da mulher, ele quer dominar a vida dela. Por isso que eles tiram o financeiro, não querem que elas trabalhem. Tiram o estudo, não querem que elas estudem, que elas sejam, vamos dizer, entre aspas, inteligentes. Entendeu? Desqualifica. Exatamente. Vai lá e fica dando adjetivos pejorativos para essas mulheres, entendeu? Então, por isso que eu não acho que se a gente fizer, vamos dar um exemplo, fizer uma reunião toda semana com homens agressores que vai afetar, não vai mudar. Não vai mudar. Porque a tendência deles é ter posse. E tu vai dizer pra eles que sim, que é assim que funciona, mas assim, sabe? E de qualquer maneira eles vão continuar. Eles até podem repensar, mas eles vão continuar. Entendeu? Eu vi, até acho que foi no Jornal Nacional, no Jornal do Almoço que teve, que tem uma cidade aqui no Rio Grande do Sul que faz certos trabalhos e tal, e que melhorou, entendeu? Mas eu acho que é um trabalho que, se for fazer, e eu não concordo, mas se for fazer, tem que ser e muito assim, sabe? Não só uma vez por semana, tem que ficar realmente policiando. Tem que ser uma política pública. Exato, entendeu? Eu acho que... E fica muito solto, vamos fazer uma reunião com homens agressores. Eu acho que é solto, né? Mas é uma opinião muito particular minha, né? Claro que eu acredito que muitos telespectadores podem ter uma opinião diferente da minha, e tá tudo certo, mas eu acho que teria que ser muito como necessidade. Eles vão na reunião, mas eles têm um outro tipo de acompanhamento. Aí eles não ficam só na reunião. Não, e quando eles são presos por feminicídio, será que lá na cadeia, me parece que não tem como é que é feito um trabalho de mental? Não tem, né? Lá dentro provavelmente tu é um bicho como qualquer outro que jogaram lá dentro e luta pra sobreviver, né? Eu acho que não vai ter isso, não sei, né? Não sei como é que funciona o sistema carcerário no Brasil, mas eu acho que não deve. Né, ter alguém, olha, isso aqui, vocês que visitam tópico, né? Eu acho que não deve, claro, sim, deve ter as palestras, as reuniões, aquela coisa, mas eu acho que não deve ser tocado nos tópicos, né?
Eu não consigo falar isso, porque eu realmente não entendo como funciona o sistema carcerário no Brasil, né? Eu também não, mas seria interessante. Eu vejo que só o encarceramento, assim, isso não só para feminicídio, qualquer crime, né? Tu vê às vezes que, não sei se aquilo, se a pessoa que está ali cumprindo a pena, ela tem também, eu desconheço, mas eu acredito que tem que ser assim, né? Ou vai fazer alguma coisa para tu sair dali melhor. Senão tu fica ali comendo, dormindo, né? Só esperando os dias passarem e cumprir a tua pena, que ainda é repartida por bom comportamento, né? A gente tem uma visão de mundo ideal, né? A gente imagina várias coisas que seriam um mundo ideal para todos, né? Mas não vai funcionar. Tem muita coisa que não adianta, tu vai ter essa ideia de fazer, e aí é uma ideia bacana, tu tem aquela coisa toda, mas aí daqui a pouco lá na frente alguma coisa desmorona, né? E as ideias, elas dependem de um sistema, né? E o sistema não é bem assim o sistema, ele é uma barreira... É uma engrenagem bem complexa. Exatamente. É o sistema todo, né? Todo, né? A gente já tá falando particularmente de Butiá, a gente fala num sistema todo. São muitos degraus para subir, para tentar conseguir realmente alguma coisa. Vamos falar principalmente o sistema de cotas. Tá entendendo? A gente ainda tem que estar cobrando, porque alguma coisa do sistema... mas tal concurso, por exemplo. Tal concurso tal não tem... Por que não tem sistema de cotas se o município... Não falo de Butiá, mas eu falo no geral. Se o município tal tem a lei de cotas. Sabe? Então, o sistema mesmo... Ele mesmo falha, né? Exatamente. Ele mesmo falha. E quem somos nós para corrigir o sistema? Mas eu acho que ainda assim, né, são discussões como essa que a gente está tendo aqui hoje, que a gente pode ter na escola, que a gente deve ter na escola, né? Na associação, com o vizinho, porque o discordar, ele faz parte, porque ele nos provoca a ver uma outra faceta, né? Porque se a gente só concordasse com tudo, a gente não seria provocado a pensar diferente. E a gente precisa pensar diferente. Talvez a gente não vá conseguir mudar as coisas, mas se a gente já não reproduzir o que não está legal, já está de bom tamanho. Porque a gente vê muita gente reproduzindo as coisas e às vezes sem pensar no que está dizendo, né? É só reproduzir, né? Tô nem aí se vai te ofender ou não, mas eu cresci falando isso e vou seguir falando isso. Né? Esses dias, inclusive, a gente estava conversando e alguém disse assim, não pode falar criado mudo, né? Porque se sustentou lá atrás não, acho que, se eu não me engano, foi na época da pandemia que isso veio mais forte, sobre as palavras que não deviam se dizer que criado mudo era um homem negro que ficava parado do lado, um criado que ficava mudo, aquela coisa toda, né? Isso é o de menos, né? Eu, enquanto uma mulher preta, falo, isso é o de menos. Tem coisas muito piores do que dizer criado mudo. Sabe? Mas as pessoas. Né? Mas é interessante que as pessoas vão se policiando ali, né? Eu não posso dizer isso, eu não posso falar a palavra denegrir. Eu não posso, né? Tem muita gente que tem medo de falar a palavra negro, né? E gagueja naquela... Mas é que não é a palavra, é como a palavra. Exatamente, a gente tem que entender o que é pejorativo, o que é. Ela é uma mulher negra. Ok. Aquela nega. Sai pra lá, nega. Tá entendendo? Ou então, vem cá, Niki. Exatamente. Existe o pejorativo. Só que as pessoas, elas estão até, com tudo agora, até pra falar a palavra negra, uma pessoa negra, dizer essa palavra, uma pessoa negra. Tu me ofende muito mais se me chamar de morena. Eu não sou morena? Sim. Eu não sou morena. Eu não sou morena, eu sou negra. E aí é aquela coisa, né? Então, por isso que eu te falei, o criado mudo é o de menos. Sabe? Mas é interessante que nesses debates a gente consegue todo mundo conversar, discordar, entender, conhecer, né? Que é o importante, é o dialogar, né? Enquanto a gente está dialogando, a gente está evoluindo. Pobre daquela pessoa que não tem capacidade de dialogar, né, Fernanda? Verdade. Fernanda, a gente está chegando ao fim dessa conversa muito bacana, muito legal. Quero te agradecer. Quero deixar aqui a TV Atualidade na pessoa do nosso diretor, do Sérgio, de portas abertas para ti, teu esposo,
Quando quiseres vir aqui falar sobre o teu trabalho como coordenadora, falar sobre o teu trabalho junto às escolas, falar sobre o teu trabalho na internet, falar sobre o teu trabalho como feminista, né, como mulher negra e tantas coisas assim que nos faz refletir de uma forma mais leve, né, porque toda causa ela precisa ser colocada de forma a que já não, o embate já não comece antes do diálogo se estabelecer. Que às vezes acontece isso. Só a proposição daquele tema, a forma como vamos fazer, já cria uma animosidade. E nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso, né? Então, muito obrigada. Eu que te agradeço também ao Sérgio, né, por ter me convidado para vir aqui. Espero voltar mais vezes, pra gente continuar esse assunto. Continuar, né? Poderíamos ficar bastante mais tempo aqui. Então, e para vocês que estiveram conosco, na próxima quarta a gente aguarda vocês. E quem não pôde assistir o programa na íntegra, corre lá no YouTube e procura o TV Atualidade, programa Sem Filtro, que a gente vai estar lá. Até o próximo programa.